Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Gustavo Viana Junques, sou engenheiro agrônomo formado pela Universidade do Estado de Santa Catarina e atualmente sou aluno de mestrado na Universidade Federal de Pelotas e estou trabalhando na área da herbologia. Então agora eu vou trazer aqui para vocês este tema que tem uma grande perspectiva de utilização aí nos próximos anos e a área de monitoramento agrícola em si está tendo uma grande perspectiva de utilização desta tecnologia. Então o seminário vai ser abordado o uso de veículos aéreos não tripulados com ênfase desse uso no monitoramento agrícola. Então, os robôs estão dominando o mundo. Bom, pelo menos na ficção científica isso já é possível. Diversos filmes relatam a superioridade dos robôs sobre os seres humanos, dentre algumas características, aptidões físicas e características intelectuais. Eles se sobressaem em relação aos seres humanos, sendo que em alguns casos passa até a dominar a raça humana. Atualmente, já é possível um robô decodificar, ou seja, resolver um cubo mágico em apenas 20 movimentos. Em qualquer uma das combinações possíveis é possível um robô resolver em 20 movimentos. Bom, mas será que este uso e este cenário onde nós temos o engenheiro agrônomo no campo, olhando a lavoura de perto, monitorando as pragas, doenças, plantas daninhas, dentre outras características do cultivo, será que esse cenário será alterado e este é o cenário que nós encontraremos no campo, onde o FarmBot 5000 que estará realizando o monitoramento? Acredito que não podemos descartar esta hipótese, mas possivelmente o cenário que nós veremos futuramente no campo será este, onde nós teremos o engenheiro agrônomo, o produtor rural, utilizando essas ferramentas como auxílio no monitoramento de pragas, doenças e plantas daninhas, dentre outras características de cultivo, características da cultura. Então, cada vez mais nós teremos o engenheiro agrônomo utilizando, por exemplo, os vantes ao seu dispor para melhorar e facilitar o trabalho. Esta tendência já é observada, e aqui eu trouxe uma reportagem da revista Successful Farming, onde nesta reportagem eles citaram um estudo realizado pela Associação Internacional de Vantes, e neste estudo mostrou que a indústria de drones de vantes criará mais de 100 mil empregos e gerará 82 bilhões em receita nos próximos 10 anos. Isso apenas nos Estados Unidos. Então, com base neste estudo, nós podemos ver que haverá um crescimento muito grande desta área futuramente em todos os países, e haverá uma grande demanda por mão de obra nesta área. E, consequentemente, na área da agricultura e no monitoramento também haverá um crescimento muito forte e bastante importante. Então, mas primeiramente falando o que são os vantes, os drones, eles são veículos aéreos não tripulados que são controlados remotamente pelo ser humano. Então, o ser humano controla remotamente estes veículos para realizar algumas atividades que são necessárias e demandadas por ele. Então, como exemplo destes vantes, nós temos os helicópteros, e aqui eu trouxe um estudo realizado lá no Japão, uma estimativa realizada lá no Japão pela empresa Yamaha, que é uma das principais produtoras e fabricantes deste tipo
de Vante, eles estimaram que no ano de 2014 e nos últimos anos tem-se realizado a aplicação em 1 milhão de hectares utilizando este tipo de Vante. Então foram pulverizados mais de 1 milhão de hectares com este tipo de Vante lá no Japão, em decorrência das características do clima e das culturas daquele lugar. Por exemplo, a entrada de outras ferramentas ela se torna um pouco difícil, sendo esse o nicho de mercado principalmente para estes equipamentos. Outro tipo muito encontrado e bastante visível na indústria é os quadricópteros. São os mais utilizados para obtenção de imagens aéreas e realização de diversas outras atividades. São os mais comuns e os mais encontrados no mercado para compra. Também existem os hexacópteros e dentro dessa classe eu englobo todos os outros com um maior número de hélices e de rotores. Esses drones, esses Vantes, eles têm uma maior capacidade então de levante de peso, sendo assim eles podem também ser utilizados na agricultura para aplicação de produtos principalmente, e também eu vou falar posteriormente que ele também é utilizado no monitoramento e principalmente no desenvolvimento desses estudos que eu vou falar posteriormente. Eles estão sendo utilizados pela sua maior capacidade de transporte de cargas. Então, outra classe também são os Vantes de asa fixa. Eles apresentam apenas uma hélice, um rotor, e por causa de eles terem apenas uma hélice, a sua autonomia de voo é muito maior. Eles podem ficar mais tempo monitorando a cultura, e isso é uma característica bastante importante e presente atualmente no mercado, porque a maioria dos Vantes eles não têm grande autonomia de voo. Então, onde eles são utilizados, principalmente na agricultura de precisão, essas utilizações são atualmente vistas no campo, e dentre elas nós temos também o levantamento topográfico de áreas, a avaliação de biomassa vegetal, também na dendrometria, que é na detecção de falhas de semeadura, no monitoramento ambiental, isto muito relacionado com o monitoramento de florestas, principalmente relacionado com desmatamento e queimadas. Tem muitas áreas onde é difícil o acesso do ser humano, e aí o Vante ele se torna uma ferramenta extremamente essencial e pode ser utilizado no campo de forma bastante eficiente. Também pode ser utilizado na aplicação de produtos, como eu mostrei anteriormente lá no Japão. Então, agora falando da agricultura de precisão, e aqui eu trouxe o exemplo dessa empresa Seagro Soluções Rurais, uma empresa que está situada no município de Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Eles estão realizando um grande trabalho naquela região com avaliação de vigor vegetativo e monitoramento hídrico das culturas. E aqui eu trouxe um exemplo de uma imagem onde nós temos uma imagem com um mapa de vigor, e com base nessa imagem poderia ser realizado e feito uma medida corretiva lá no campo para melhorar essas áreas onde a cultura está afetada. Aqui eu também trouxe outra imagem onde a empresa realiza um levantamento topográfico, e a partir deste levantamento se estima as curvas de nível, facilitando muito então a irrigação da cultura do arroz. Então, o objetivo dessa minha apresentação e deste meu seminário é evidenciar essa utilização dos Vantes na agricultura, principalmente com o uso no monitoramento agrícola. E aqui, principalmente, eu vou mostrar alguns trabalhos avaliando a incidência de patógenos e de plantas daninhas nas lavouras.
Então, falando do monitoramento agrícola em si, a utilização de vantes no monitoramento agrícola, ela depende muito da natureza do alvo a ser monitorado. Depende muito de como esta doença, essa planta daninha se comporta lá na lavoura. E dependendo deste comportamento, nós teremos a utilização de algumas ferramentas diferentes. Aqui eu trouxe principalmente duas ferramentas, de dois grupos diferentes e para utilização em dois casos diferentes. A primeira delas é a utilização de índices de vegetação. Então, o monitoramento ele se baseia em índices de vegetação, índices esses que a planta expressa em diferentes ocasiões, em diferentes locais e características da doença e da praga em si específica. Bom, existem mais de 50 índices, segundo a literatura, e dependendo da natureza do que você quer monitorar, você utiliza um desses índices. Os mais vistos e mais utilizados são o RVI e o NDVI, principalmente o NDVI. É muito utilizado e posteriormente eu vou mostrar alguns trabalhos e a utilização deles na área agrícola. Também outro grupo, e um grupo que está tendo uma ascensão bastante grande, e muitos trabalhos estão sendo realizados além da área agrícola em outras áreas. Eu trouxe aqui o método SLIC, que em português significa Agrupamento Interativo Linear Simples de Pixels. Eu vou explicar posteriormente como ele funciona, mas basicamente ele utiliza imagens RGB, imagens normais de câmeras fotográficas comuns. Então, aqui eu trouxe o espectro eletromagnético para explicar como funciona a obtenção dessas imagens. Então, a faixa de luz visível varia de 400 a 750 terahertz. Então, a maioria das câmeras fotográficas consegue captar este comprimento de onda. Porém, na utilização e para realizar a utilização de índices de vegetação para fazer este levantamento, é necessário que as câmeras fotográficas também coletem o comprimento, a frequência de 300 GHz a 400 GHz, além do comprimento de onda visível. Porque isso é necessário para a utilização em algumas escalas. Então, é necessário que se colete, que a câmera fotográfica capture também as ondas infravermelho. Então, falando propriamente do índice NDVI, que é o mais utilizado e que tem uma grande utilização no campo já em diversas atividades, como eu mostrei anteriormente, lá naquele mapa de vigor vegetativo foi utilizado uma imagem NDVI, e o NDVI ele é o resultado então desta forma, onde nós temos o valor do infravermelho próximo menos o valor do comprimento de onda do vermelho, e também aqui dividido pelo índice do infravermelho, pelo valor gerado pelo infravermelho próximo mais o valor do vermelho. Então aqui eu trouxe uma imagem que eu obtive lá no campo do meu experimento, e aqui eu posso explicar um pouco como funciona então esta tecnologia, como funciona esse índice. As plantas, assim como todos os outros materiais presentes na Terra, eles recebem a radiação solar e utilizam aqueles comprimentos de ondas necessários para realizar os seus processos fotossintéticos. Então ele utiliza a grande parte, obviamente, se a planta está fotossinteticamente ativa, ela vai utilizar aqueles comprimentos de onda a serem utilizados na fotossíntese. Então, aqueles comprimentos de onda que não são utilizados, eles são refletidos e aí assim podem ser capturados pela câmera
fotográfica. Então, o solo também ele recebe essa radiação solar e não utiliza a maioria desses comprimentos de onda refletindo eles. Então, é assim que se tem a diferença da planta para com o solo, com base em diferentes níveis dos valores NDVI com relação ao comprimento de onda do vermelho e do infravermelho, porque o comprimento de onda do infravermelho as plantas não utilizam para realizar a fotossíntese e elas refletem em grande maioria dessas ondas que recebem. Então, posteriormente, realizada a coleta desses valores NDVI, eles são colocados dentro de uma escala e a partir dessa escala, então, se tem o vigor vegetativo das plantas. Então, quanto mais próximo a 1, menor é a reflexão do vermelho. Se nós fizermos esse cálculo, quanto menor é o valor de vermelho refletido pelas plantas, maior será, o mais próximo será o valor de 1 e maior será o vigor vegetativo dessas plantas, porque ela está captando uma maior parte deste comprimento de onda do vermelho. E consequentemente também, quanto mais próximo a 0, a planta ou o material, seja qual for, está refletindo grande parte deste vermelho que ela recebe. Então aqui eu trouxe uma imagem também cedida lá pela empresa Seagro, onde eles fizeram um monitoramento em uma área de feijão, uma área com um cultivo de feijão, e nós podemos ver aqui nessa imagem somente com essa imagem normal no RGB, nós já podemos observar então que há falhas. A cultura está com uma presença de falhas de cultivo, então seria necessário que o produtor entrasse com alguma medida corretiva neste local, como por exemplo alguma aplicação de ureia ou dependendo de quais as características deste local. Então nós podemos ver que mais ou menos um círculo aqui nesta região se forma. Então, nesta área, segundo esta imagem, seria possível o produtor entrar com alguma medida. Porém, quando nós utilizamos a imagem NDVI, nós podemos ver que não apenas este círculo aqui está acometido por alguma injúria, por algum problema lá no campo, e sim toda esta outra parte está com o vigor vegetativo comprometido. Existem algumas características que fazem com que seja necessário entrar com alguma medida corretiva. Então, falando do manejo fitossanitário e da utilização principalmente do NDVI, ele é um processo extremamente restrito, ele pode ser utilizado em algumas ocasiões, em decorrência de suas características. É necessário que sejam utilizadas câmeras multiespectrais, e em cada uma destes sensores seja coletado apenas um comprimento de onda específico, apenas uma banda de luz. Então a imagem será composta apenas por aquele comprimento de onda, e essa utilização ela pode ser realizada em alguns casos, dependendo então dessas características das câmeras multiespectrais. Aí, conforme varia a banda utilizada, ela pode ser utilizada em alguns casos específicos. Então, falando agora no monitoramento de doenças, o índice NDVI ele pode ser utilizado naquelas doenças onde são afetadas pela reflectância de luz na planta. Algumas doenças diminuem a absorção de luz em decorrência da diminuição da atividade fotossintética e, consequentemente, tem um aumento da reflectância do vermelho, e como eu mostrei anteriormente na fórmula, haverá uma diminuição do valor NDVI. Um exemplo é a doença das estrias foliares da videira, uma doença, um complexo de doenças
da videira e essa doença pode ser avaliada com base no índice de NDVI. Então, as plantas que têm a presença de doença, esse valor NDVI ele vai ser menor, porque a planta está recebendo luz, porém, como ela não está fotossinteticamente ativa, ela vai refletir essa luz. Aqui eu trouxe então o primeiro trabalho, que ele foi desenvolvido por Salvatore Gennaro em 2016, lá no Instituto de Biometeorologia na Itália. E este trabalho eles avaliaram a incidência desta doença, da doença das estrias foliares da videira. Então eles fizeram primeiramente um levantamento daquelas plantas, as plantas foram classificadas em 3 categorias diferentes, sendo elas sem a doença, as assintomáticas e as sintomáticas. Então, sem a doença, ela visivelmente não tinha doença e não tinha histórico da doença. As assintomáticas, elas apresentavam elas não apresentavam os sintomas, ou seja, elas estavam iguais às plantas sem a doença, porém tinha histórico de doença presente naquela planta no passado. E as plantas sintomáticas que obtiveram valores significativos na avaliação visual da doença, né? E aí também foram realizadas algumas avaliações manuais para comprovação, como por exemplo condutância estomática e temperatura da folha. Então aqui eu trouxe uma tabela simples dos resultados obtidos nessa pesquisa, onde nós tivemos as 3 categorias e as imagens em todos os meses avaliados, elas conseguiram diferenciar todas as 3 categorias. E uma característica que chama bastante atenção é que, com base nestas imagens, foi possível diferenciar estas plantas sem a doença das plantas assintomáticas, ou seja, visualmente não era possível identificar a doença naquelas plantas, somente com base no histórico. E utilizando as imagens foi possível essa segregação. E também essas análises com base nas imagens, elas tiveram alta correlação com aquelas variáveis fisiológicas avaliadas que eu citei anteriormente. Porém, este método ele apresenta alguns problemas. Neste trabalho aqui citado por Tang 2016, as imagens coletadas elas variam bastante com o passar do dia e com diferentes condições climáticas. Por exemplo, em dias ensolarados, se tem diferença do horário que a imagem é coletada, sendo necessário que a avaliação ela seja feita sempre no mesmo horário para que se tenha a obtenção, então, de uma avaliação correta. Também outros problemas, um deles é o processamento dessas imagens, porque as imagens são geradas no campo posteriormente em escritório, é necessário fazer o processamento, e aqui eu trouxe um exemplo de um monitoramento realizado pela empresa Seagro, onde em apenas um monitoramento foi gerado um arquivo de 41 GB. Então o processamento dessas imagens é bastante custoso. Também em algumas doenças e em algumas plantas daninhas específicas. Aqui eu trouxe uma imagem com uma soja com mancha-alvo. Então, nessas doenças é muito difícil quantificar estes valores. Obviamente, se a incidência da doença, a severidade dessa doença ela é muito alta, com certeza haverá uma quantificação do vigor vegetativo dessas plantas, mas a identificação exata é muito difícil. Aqui também eu trouxe outro exemplo de uma área de plantas daninhas, onde nós podemos ver que tem uma alta incidência de plantas daninhas, e assim a avaliação com o índice NDVI ele pode se tornar um pouco deficiente, porque o resultado será bastante similar das plantas na linha e da entrelinha. Então fica muito difícil de quantificar essas plantas.
Aqui eu trouxe então outro método, o método que eu citei anteriormente, o método SLIC, que ele utiliza um agrupamento interativo linear simples de pixels. Então ele vai agrupar essas plantas daninhas ou qualquer objeto na imagem com base na composição de supergrupos de pixels. Então, o método consegue realizar a segregação dos objetos com base na composição destes supergrupos. E como vantagens, nós temos a possibilidade de avaliação no real time, ou seja, a obtenção dos resultados é quão rápida quanto é a obtenção das imagens, e também tem um menor custo de aquisição do equipamento, tendo em vista que as imagens utilizadas são em RGB. Então aqui agora eu trouxe como o método funciona. Primeiramente eu tenho que falar o que é um pixel. Só um pouquinho, já volto. Aí, voltei. Desculpa esse inconveniente. Então, retomando. Um pixel ele é a menor unidade de uma imagem digital. Ou seja, cada imagem ela é composta por diversos pixels, um grande número de pixels. E cada pixel ele é composto por um valor RGB. Esse valor ele varia de 0 até 256. Então, cada pixel em uma imagem vai ter um valor de RGB para a composição daquela imagem. E uma imagem é formada conforme varia estes valores de RGB. Então, o método SLIC ele agrupa estes pixels que apresentam valores RGB semelhantes. Então, ele vai agrupar aqueles pixels que apresentam os valores mais próximos. E aqui eu trouxe um exemplo de uma imagem que foi utilizado o método SLIC. Então, cada um destes quadradinhos ele é um supergrupo formado com base nos pixels próximos. E no lado da esquerda nós temos a formação de cada grupo com 100 pixels, enquanto no lado da direita nós temos a formação com 300 pixels cada supergrupo. Então nós podemos ver que conforme varia o número de pixels para a formação de cada supergrupo, nós temos um maior ou menor detalhamento das imagens, dos objetos nas imagens. E a utilização desse método foi desenvolvida e é utilizada em diversas características e em diversas quantificações dos objetos nas imagens. Então aqui eu trouxe um trabalho realizado por M. Jamba em 2017 na Universidade de Orleans, na França. Então eles realizaram uma avaliação e uma quantificação das plantas daninhas em uma área de milho e de batata, infestada com Cirsium vulgare. Essa é uma planta daninha extremamente problemática lá naquela região. Então, como que foi a metodologia utilizada para a obtenção destas linhas e obtenção da densidade de plantas daninhas na lavoura? Então, primeiramente, se realizou o voo lá no campo, a uma altura de 100 metros de altura, e obteve-se as imagens RGB. Posteriormente, realizou-se a separação dessas imagens de todas e quaisquer plantas do solo, e posteriormente foi feita a detecção das plantas
de cultivo. Desculpe. Depois dessa detecção nas plantas, foi aplicado o modelo SLIC. Como nós podemos ver aqui, foram colocados todos os quadradinhos para a formação dos supergrupos. E após esta detecção, foram avaliadas as linhas da cultura. Então, com estas linhas pré-estabelecidas, posteriormente foi aplicado o modelo de novo em cima dessas linhas. E com relação à proximidade destes supergrupos formados com relação à linha, foram avaliadas as plantas da cultura. E aquelas plantas que não estavam na linha, próximas à linha, foram identificadas então como plantas daninhas. Então todas essas plantas foram identificadas como plantas daninhas. Posteriormente, com base nessas plantas daninhas identificadas, foram realizadas e identificadas as plantas daninhas na intralinha. Então aqui eu trouxe alguns resultados que foram obtidos com base neste experimento. Então, a detecção das plantas daninhas no milho, por exemplo, ele foi diferente do valor real, ou seja, ele foi maior. Sendo assim, o cálculo adotado pela utilização da imagem, ele superexpressou o valor de plantas daninhas no campo. Então, o índice ele foi maior do que o índice real. Isto ocorreu porque o programa ele identificou algumas plantas, ele classificou algumas plantas da cultura como sendo plantas daninhas. Então, esse número ele foi um pouco maior. Também houve detecção nas plantas daninhas na entrelinha e na intralinha, e essas plantas daninhas classificadas em diferentes níveis de densidade de plantas daninhas. Então nós podemos ver aqui na última linha desse quadro que houve uma acurácia muito alta, acima de 90% do valor obtido foi próximo ao valor esperado no campo. Então, este método, como eu falei, ele é um método que utiliza a classificação e a identificação dos objetos nas imagens, e ele também pode ser utilizado na detecção de algumas doenças. Porém, é necessário que essas imagens elas sejam obtidas o mais próximo possível do alvo, porque a especificidade de uma doença ela é muito alta. A dimensão dessas doenças ela é muito menor do que uma planta daninha. Então a proximidade ela tem que ser muito maior no caso da detecção de doenças. E também algumas características específicas, como eu citei anteriormente, de visualização dessas doenças na cultura. Então, um trabalho realizado por Tetila em 2017 na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, eles avaliaram a incidência de mancha-alvo e oídio na cultura da soja, e eles utilizaram vantes de relativamente baixo custo e extremamente acessíveis no mercado. Foi esse drone da DJI, que é um drone bastante utilizado e tem muito no mercado, e é muito fácil de realizar a aquisição deste equipamento. Então aqui eu trouxe uma tabela com relação à altura e o número de pixels obtidos. A altura de voo ela variou de 1 até 16 metros, e uma característica que chama a atenção é a área no solo, onde a altura a 1 metro ela foi de 2,24 metros quadrados no solo, enquanto a altura de 16 metros foi 573,50. Então, com base nisso, nós temos também o número de pixels gerados por folha.
Quanto maior o número de pixels, maior a possibilidade de identificação dessas doenças. E, por exemplo, na imagem obtida a 1 metro de altura, foram gerados 12.000 pixels em uma folha de soja. E se, por exemplo, nós aplicarmos aquele modelo do menininho que eu mostrei anteriormente, nós teremos o modelo utilizando 100 pixels para a formação de cada supergrupo, né? Nós teremos a separação desta folha de soja em 120 partes. Então, a quantificação ela se torna muito precisa neste caso. Então, aqui tem a imagem do trabalho, de como eles fizeram a obtenção das imagens, fizeram a avaliação, a obtenção das imagens realizada a uma altura nesse caso da imagem a 8 metros, posteriormente com o modelo Slick aplicado. E aí e depois essas folhas elas foram classificadas com base em 4 critérios, com base na coloração, no gradiente, na textura dessas folhas e na forma. E como nós podemos ver aqui, estas folhas pode ser que seja oídio pela diferença de coloração dessas folhas. E posteriormente gerado e classificado essas imagens, então nós podemos ver que existem diversas folhas com as doenças que foram citadas lá no campo. Então, se por acaso estas doenças elas estão acima do limiar de dano econômico, seria então necessário entrar com alguma medida corretiva para a supressão desta doença. E como resultados deste trabalho eu trouxe principalmente o método, ele apresentou alta acurácia, principalmente naquelas imagens obtidas mais próximas ao alvo, nas imagens de 1 a 2 metros. A acurácia foi muito alta, ou seja, o valor real foi muito próximo, o valor obtido foi muito próximo ao valor real. E também houve redução de 2% na acurácia a cada metro de elevação dessas imagens. Uma característica interessante citada nesse artigo é de que é necessário que se tenha um extremo cuidado na obtenção dessas imagens, e quanto mais próximas essas imagens for da cultura, se tem um movimento dessas plantas pelo movimento gerado com o drone. Então, imagens próximas e menores de 1 metro não são recomendadas pela dificuldade de obtenção das imagens. Porém, como nem tudo são flores, alguns desafios ainda são encontrados. Um deles é de que tempo é dinheiro, ou seja, o produtor ele não quer esperar para saber o resultado do monitoramento gerado. Então, as análises em real time elas vão trazer esta maior rapidez na identificação e na determinação do monitoramento agrícola. Outra característica extremamente importante, extremamente essencial, é a aplicação automática destes produtos. Principalmente no exemplo de uma área onde nós temos plantas daninhas, e é realizado uma aplicação automática, ou seja, o drone ele visualiza aquelas plantas daninhas, ele identifica aquelas plantas daninhas e vai lá e faz a aplicação automática somente nessas plantas daninhas. Com base nisso, uma grande quantidade de produto deixaria de ser aplicado no campo. Então, isso tem um apelo ambiental muito forte, porque o produto ele não vai estar sendo aplicado em área total, e sim em sítios específicos onde há a presença de planta daninha. Também é necessário que tenha equipamentos com uma maior autonomia de voo. A maioria dos drones vistos atualmente, eles não têm uma grande autonomia de voo.
o que é uma barreira bastante séria na utilização desses veículos no campo, e principalmente diariamente pelo produtor rural, e também sensores e câmeras com uma maior resolução para obtenção de imagens mais próximas ao real. Outro desafio e outra barreira extremamente importante, e essa é uma barreira para também obtenção de resultados e estudos, principalmente pelas universidades, é o valor desses equipamentos. Aqui eu trouxe então uma câmera multiespectral, esse valor lá do site da empresa que desenvolveu. É uma câmera que obtém os comprimentos de ondas diferentes em cinco sensores. Porém, o valor é de $4.900. Este valor comprado direto com a empresa. Porém, se nós formos comprar aqui no Brasil este mesmo equipamento, ele sai por R$33.400. Isto com desconto. Sem desconto passa para R$39.000. Então, há um valor agregado muito alto, o que dificulta então a utilização e os engenheiros agrônomos e os produtores adquirirem esses equipamentos. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar sobre os Vantes é isso. Eu não sou um especialista nessa área, a minha área é a área de plantas daninhas, então desculpem se eu errei em algum ponto mais relacionado com a parte de informática, mas eu estou aberto à discussão, então podem deixar nos comentários o que vocês acharam e o que vocês encontraram de erro na apresentação. Aí está meu e-mail e sintam-se à vontade de entrar em contato, eu certamente responderei vocês com o maior prazer. Muito obrigado a todos e estou à disposição.